faz uma pergunta em que os outros evangelistas vão apresentar uma pergunta um pouco dura. Porque além de perguntar a Filipe, se você vê em Marcos, se você vê em Mateus e também em Lucas, aqueles que estavam transcrevendo diz que Jesus complementa algo que João não diz. Ele diz assim: deem vocês de comer. Vocês podem olhar depois com calma. Ele vai falar: deem vocês a essa multidão de comer. Como quem diz assim: vocês são obrigados a dar um jeito na situação. E eu confesso a vocês que, certa vez ministrando sobre esse texto, eu me senti na pele dos discípulos. Imagine vocês, Jesus dando uma ordem a vocês. Era uma ordem: olha, deem vocês de comer. Eles estavam acostumados a ver Jesus resolver todas as situações. E agora o Senhor passa a bola para eles. Eu não queria estar na pele de Filipe naquele momento, porque no mínimo ele deve ter engolido seco, não tinha nem chego ainda os pães e os peixes quando Jesus faz a pergunta. E quando Jesus ordena: deem vocês de comer. E a resposta que ele teve era uma resposta que talvez eu e você tivéssemos, apesar de conhecermos o texto hoje, mas ele responde algo de forma literal e humana, enquanto Jesus estava transcendendo e falando de algo espiritual. Em algum momento Jesus diz assim: porque nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, amados, e que mensagem ele está passando aos seus discípulos? Uma pressão, talvez uma pressão psicológica, talvez testando, como nós percebemos, uma espécie de teste para saber como eles iriam reagir diante de uma situação na qual eles não tinham condições de fazer nada. Sim ou não? Estão entendendo até aqui, mas isso está complexo. Imagine alguém perguntar para Elke, faz uma estrelinha aí, faz um passe de balé, eu nem lembro agora os nomes, plié, não sei o quê, planta bananeira. Amados, se eu não sei fazer, parece contraditório alguém pedir ou exigir que eu faça, sim ou não? E é mais ou menos a situação em que os discípulos se encontram. Lá nos outros evangelhos também há um detalhe que João ele não menciona, que os discípulos falam assim: Jesus manda para ir embora, despede eles, porque está ficando tarde, eles vão ficar com fome, e eu não sei vocês, mas eu com fome fico mal-humorado. Eu com fome eu fico mal-humorado. Ontem, vocês não sabem aqui, assim, a luta que estava interna dentro de mim, para não poder comer nada do que estava sendo oferecido. Olha que tinha comida com fartura ontem. Meu Deus do céu. Oh Jesus. Eu só olhando e sentindo o cheiro. Eu só pude comer depois das 23 horas da noite. Estou fazendo 12 horas de jejum. E eu falei: Senhor, afasta de mim esse cálice. No momento da comida, eu saí, eu entrei poucas vezes na cozinha, e no momento que eu estive lá, eu falei assim: Senhor, isso não é justo, Meu Deus do céu, tanta coisa boa, vou ter que pedir que as irmãs façam outro dia só para mim, então eu vou fazer casa. Eu fiquei com vontade. Não sou criança não, mas fiquei com vontade. Mas o caso aqui em questão parece algo simples, mas não é, amados. Porque nós estamos acostumados a lidar com situações e ter paz naquilo que temos o controle, mas naquilo que foge ao nosso controle, naquilo que sabemos que não depende da gente. Eu acredito que você não tenha vivido isso, mas alguém viveu e você conhece, dependendo de um médico te atender num posto de saúde. Ontem eu recebi uma mensagem, que muitos que eu recebo, de uma situação de um médico que era para estar no consultório particular. No horário da consulta estava tomando um cafezinho. Enquanto o paciente, uma criança acompanhada da sua mãe, estava esperando para a consulta. Eu sei que não acontece isso aqui no Itaim Paulista, mas talvez lá em Mogi aconteça, Tati. Eu não sei quantos de vocês dependeram
de um sistema público, né, como eu já vivi e compartilhei com os irmãos, de um pagamento indevido do INSS, né, paguei o valor 5 vezes a mais e até hoje não fui restituído, apesar de diversas petições, nada, né, o dinheiro entrou, esquece, não volta mais. São situações que nós nos vemos de mãos atadas. E Jesus, ele provoca isso nos seus discípulos. Eu quero convidar você a visitar o texto. E Felipe, né, ele, Senhor, mas não tem nem lugar para comprar pão para tudo isso. No verso de número 5, no finalzinho. E aí um dos discípulos, né, entendem aqui que eles estão conversando. Jesus fala a Felipe, mas os outros estão ouvindo, certo? Eles estão ali juntos. Então um dos discípulos, que eu chamei de Victor, né, mas o nome é André, ele menciona algo. Ele menciona algo que me chama a atenção em muitos fatores. Primeiro, ele dizia assim, verso de número 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: tem um rapaz aqui. Em algumas versões mais antigas traz menino. E ele está com 5 pães e 2 peixes. Nós vimos que mais adiante tinha uma estimativa de aproximadamente 5.000 homens. Lembrando que não foram contados e as crianças. Então vamos colocar aí as 15.000 pessoas mais ou menos, contando crianças e mulheres. E eu pergunto a você, o que passou na cabeça daquele menino quando ele, diante disso tudo, e eu acredito que em algum momento chegou ao conhecimento dele que estava faltando alimento. Eu fico me perguntando quem eram os pais, né? A Bíblia deixa essa coluna para a gente. Quem eram os pais desse menino? Mas seja quem for, os pais, percebemos que pela atitude dele, souberam educar, souberam ensinar, a ponto de, em uma situação onde ninguém havia assim manifesto, vocês acreditam que possivelmente poderia ter mais alguém naquela multidão? 15.000 pessoas, será que ninguém mais tinha levado um lanchinho escondido? Talvez muitos de nós falaríamos assim: menino, esconde pouco, vai para longe, come sozinho, deixa ninguém ver, vai dar roubo isso aí. Mas ele não demonstra ter nenhum tipo de receio, e mesmo sendo pouco, e aí me surpreende isso, mesmo sendo pouco, ele leva. E algo que Jesus queria que os discípulos tivessem observado, aquele menino observou. Amém? Porque eu já disse várias vezes aqui, vocês vão ouvir muito de mim. O pouco por Jesus? O pouco por Jesus? É muito. E o grande diferencial é que aquele menino, ele sabia que mesmo sendo pouco, ele sabia que estaria levando e colocando nas mãos daquele que tem poder para fazer infinitamente mais. Amém? Amém. E muitas vezes nós temos um pouco e temos vergonha. Muitas vezes nós temos um pouco e escondemos. Quer ver algo que eu abomino, mas eu acho uma coisa terrível, e eu vejo algumas pessoas praticarem? É quando no final do mês se tem mais conta do que dinheiro para pagar, e as pessoas, ao invés de agradecer ao Senhor por ter recebido o salário, alguns agem da seguinte forma: que droga, que porcaria, miserável salário.
como é que eu vou viver com uma porcaria, né? Eu vou andar na pindaíba, já viram isso? E aí eu pergunto a vocês, como a pessoa ela vai ter uma melhor condição, como Deus vai permitir ela sair de uma situação para algo melhor, se ela não aprendeu a viver com o pouco? O apóstolo Paulo ele fala assim, olha, tive muito, tenho pouco, mas no entanto, eu já aprendi a viver, tanto na fartura, quanto na escassez. Sabe, eu me pergunto muitas vezes, amados, porque realmente diante daquela multidão, aquilo não era nada, mas aquele menino, algo dentro dele dizia, eu vou entregar aquilo que eu tenho, porque não compete a mim fazer o mais, mas aquele que vai receber. Eu quero encorajar você a ter atitudes como essa, de não se omitir. Mas eu não sei falar. Lembra de Moisés? Eu não sei falar. Se você olhar para a história do povo de Deus, você vai encontrar coisas fantásticas, irmãos. Noé construiu o que antes? Qual era a profissão de Noé? Quantos vão lembrar? Agricultor, plantava vinha. Ele era alguém do campo. Não tinha carpintaria, muito menos escola naquele tempo. Pastor, Deus deu um projeto, mas recebe um projeto de um arquiteto da sua mãe e vai fazer aí o prédio. Não vai nem saber ler a planta, né? O que é esse vértice aqui, meu Deus? Amados, o Senhor, Ele não espera que eu e você façamos milagre que cabe a Ele fazer. Mas Ele espera que nós tenhamos uma atitude diante das impossibilidades e entender que aonde terminam as minhas possibilidades, começa o agir de Deus. Aonde eu esgoto as minhas forças, começa o agir de Deus nas nossas vidas.